Operações logísticas e de produção, serviços e operadores logísticos. Olá, seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar sobre serviços e operadores logísticos. Qual é a importância disso dentro de todo o processo de materiais e produção? Como é que nós vamos enxergar tudo isso dentro desse processo? Vamos ver alguns conceitos-chave. Primeiro, o que é um serviço? Se nós formos lá buscar a essência da terminologia, nós vamos ver que serviço é um ato ou desempenho. Pode ser uma atividade econômica que não resulta em propriedade, né, porque eu posso prestar um serviço, ou um processo que cria um benefício para facilitar uma mudança desejada nos clientes ou na posse de materiais. Vamos tentar simplificar um pouco esse processo e vamos ver alguns conceitos sobre serviços já aplicados na área de logística. Serviço é uma experiência perecível, intangível e desenvolvida para um consumidor que desempenha um papel de coprodutor. Repare que nós já estamos dando um conceito diferente para serviço. É que o cliente participa do processo de serviço. É o que o Fritz Simons coloca para nós aqui nesse conceito. O Grunhus, ele expande o conceito dizendo que é uma atividade ou série de atividades de natureza mais ou menos intangível, ou seja, não é palpável, né, que normalmente, mas não necessariamente, acontece durante as interações entre clientes e empregados de serviços ou recursos físicos, ou então de bens ou sistemas de fornecedor de serviços, que é oferecida para solucionar problemas dos clientes. Então, veja que nós já estamos começando a ampliar um pouquinho esses conceitos e começar a ter uma visão mais elástica do que é o serviço e o serviço logístico. Para Lovelock e Wright, eles colocam que serviços são atividades econômicas que uma parte oferece à outra, geralmente baseadas no tempo. Seu desempenho traz a seus destinatários os resultados desejados, objetos ou outros ativos pelos quais os compradores têm responsabilidade. Então, a gente começamos a entrar um pouquinho no conceito de serviços aplicado em operações. Em troca de dinheiro, tempo e esforço, os consumidores de serviços esperam receber o valor do acesso a bens, mão de obra, habilidades profissionais, instalações, redes e sistemas, mas eles não costumam deter a propriedade de qualquer um dos elementos físicos envolvidos. Ou seja, muitas vezes o prestador de serviço tem um conjunto de instalações que dá acesso ao cliente, que permite ao cliente desenvolver essas coisas. Isso pode trazer um conjunto de resultados bem interessantes. Para o próprio Lovelock e Wright, eles colocam que os clientes valorizam experiências e soluções e estão dispostos a pagar por elas. Ou seja, quanto melhor a solução, quanto mais agradável for a solução, quanto menos brigas e confrontos eu tiver com o meu cliente, mais feliz ele vai ser e ele vai se dispor a pagar mais por esse tipo de serviço. Vamos ver quais são as principais características do serviço. A primeira de todas, intangibilidade. Os serviços são intangíveis, portanto, ele não é palpável, você não pode pegar, medir, sentir, você vai apenas utilizar ou ser beneficiado por esse serviço. Perecibilidade. Perde-se a oportunidade de atendimento e receita. Por exemplo, os serviços são perecíveis. Quando você tem um avião que decolou de um ponto a outro e tem 30 poltronas vazias, ele nunca mais vai receber dinheiro por aquele voo, né, daquelas poltronas. Então, elas são extremamente perecíveis. Aquilo que a emissora de televisão, né, tinha um horário comercial e ele não conseguiu colocar um anúncio naquele horário, ele nunca mais vai conseguir vender aquilo. Portanto, o serviço é algo extremamente perecível. Simultaneidade. Os serviços são produzidos no momento que são consumidos, ou seja, eu estou prestando um serviço a você e você está recebendo o serviço exatamente nesse tempo. Quando você assiste um filme, você está recebendo o serviço do filme no momento que o filme está sendo passado, né? Portanto, não é possível estocar, eles são realizados de acordo com as necessidades e desejos do cliente. Aqui uma outra característica extremamente importante, o cliente participa do processo do serviço. O cliente é que dimensiona o serviço, suas especificações e demais características. Esse é o grande problema, por exemplo, dos pediatras, né? Que às vezes um nenezinho lá de 3, 4, 5 meses de idade, ele não consegue falar. Então ele chora e o médico tem que descobrir, né, qual é o sintoma para tentar identificar
qual é a verdadeira necessidade para fazer esse atendimento. E aí, pelo tom e intensidade do choro, o médico começa a descobrir. Quando a pessoa já é adulta, consegue falar, externar a sua opinião, a partir de um diálogo ele consegue identificar. Então, repare, um bom atendimento médico depende também do retorno da informação do paciente. Se o paciente não disser que não tem coisa nenhuma, vai ser muito difícil, a não ser que seja algo muito exteriorizado, que o médico consiga fazer esse tipo de diagnóstico. Heterogeneidade. Olha que detalhe interessante. É a natureza intangível dos serviços associada à participação do cliente no processo e na interação de cada serviço, que ele se torna único. Repare, se duas pessoas forem ao mesmo médico fazer consultas, estas consultas serão diferentes. Por quê? Porque o cliente participa do processo. Então, um paciente pode dar mais informação, o outro paciente pode dar menos informação, e esse tipo de diálogo que é estabelecido vai ter como resultado final um melhor ou um atendimento mais complexo, mais acurado, né? Mais exato para aquele tratamento. O Wright e Lovelock ainda falam que os clientes valorizam experiências e soluções e estão dispostos a pagar muito mais por elas. O que acontece? Os serviços têm uma estrutura de não propriedade, ou seja, eu pago por ter uma prestação de serviço, mas não sou proprietário dela, né? Então, por exemplo, eu posso fazer uma locação de máquinas, bens e equipamentos, eu pago pelo uso daquelas instalações e isso é uma prestação de serviço, né? O uso de uma porção de espaço em um prédio, uma área. Hoje é muito comum, por exemplo, eu alugar um espaço num depósito. Então, eu estou precisando de um depósito especial ou adicional num determinado momento, eu posso contratar de alguém só aquele espaço e depois eu devolvo só de ter utilizado por aquele período. Locação de mão de obra e experiência. As pessoas com experiências especializadas. Por exemplo, limpeza, segurança, né, vigilância, uma série de outros serviços que são prestados, que também são colocados dentro desse processo. Acesso a ambientes físicos compartilhados, internos, externos ou ambos, ou seja, feiras, exposições, né, rodovias pedagiadas, ou seja, quando você entra numa rodovia pedagiada, você paga e tem acesso a transitar por aquela rodovia. A mesma coisa quando você quer ir numa feira, numa exposição, você paga e tem acesso a ela, né? Acesso a sistemas e redes de ambientes virtuais, ou seja, eu vou poder locar espaços, por exemplo, nas nuvens, né, para ter um espaço de armazenamento de dados, de informações, ou posso compartilhar essas informações com outros, e são serviços que podem ser desse gênero, dessa característica. O serviço logístico, porém, ele é composto de inúmeras variáveis que compreendem a dinâmica do mercado. E quais são as variáveis que nós vamos trabalhar dentro da logística? Primeira variável, variação de volume. Ou seja, eu tenho coisas de dimensões diferentes, de pesos diferentes, de formatos diferentes. Novas tendências, novos componentes e exigências que tornam a gestão cada vez mais complexa. Então, nós estamos adentrando a um novo universo que começa a identificar todos esses fatores. Pesquisas de mercado para avaliar o quê? A percepção do consumidor sobre a prestação dos atuais serviços e qual o nível de exigência que o consumidor tem em relação ao serviço que você está prestando. Então, a gente sempre, quando presta serviço, tem que estar monitorando esse serviço para identificar a qualidade ou o desempenho desse processo. Os serviços devem ser objetivos e eles são encontrados em diferentes níveis, né, ou escalas. Quanto maior o nível de serviço oferecido, maior será o custo. Ou seja, quanto mais serviços eu prestar, se o serviço for de um nível muito elevado, ele vai custar muito mais caro do que um serviço simples ou básico. Verificação permanente de incluir e excluir. Esse é um detalhe importante. Muitas vezes, na nossa prestação de serviço, nós vamos agregando. Eu vou prestar mais isso, mais isso, mais isso. Mas, de repente, tem algum serviço anterior, que eu coloquei lá no passado, que ninguém mais dá importância. Então, é necessário também que eu comece a eliminar serviços que não são mais diferenciais, que as pessoas talvez não queiram mais. Ou seja, eu posso agregar custos de um lado, mas também reequilibrar a conta, tirando algumas despesas dessas operações do outro lado. Por isso, essa questão do incluir e excluir. No caso dos serviços, é importante ter indicadores da capacidade de prestação de serviços. Como é que eu vou medir se aquela empresa ou aquele prestador de serviços vai ter capacidade de me atender? Então, o primeiro item, disponibilidade, se ele tem produtos em estoque. Que é no caso, veja, nós estamos falando de serviços logísticos, tá?
Estoque básico, estoque de segurança e localização dos depósitos. Então, quando nós vamos ver se aquele meu fornecedor ele tem o serviço, o produto disponível para me entregar rapidamente e está próximo a mim, ele passa a ter uma vantagem competitiva sobre os demais. E o preço deixa de ser o menos importante. O mais importante, por exemplo, né? Desculpe. O preço passa a ser menos importante do que a localização e a velocidade com que esse fornecedor consiga me entregar. A frequência ou a falta de estoque, ou seja, qual a probabilidade dele não entregar o pedido de forma completa pela qual eu pedi. Né? Então, qual é a chance? Quanto mais a probabilidade dele me entregar tudo completo, do jeito que eu pedi, melhor será esse cliente, melhor será o nível de serviço prestado por ele. As taxas de atendimento, falta de estoque ao longo do tempo. Então, se ao longo do último ano, quantas vezes ele deixou de fornecer ou não, né? Se os pedidos completos foram enviados. O que é um pedido completo? Se eu pedir 10 caixas do produto A, 5 caixas do produto C e 8 caixas do produto D, eles vieram todos? Sim. Vieram na mesma quantidade? Sim. Então, esse é um pedido completo. Foi entregue no dia, na hora, combinado? Então, esse é o conceito do que nós vamos trabalhar de pedido completo. Desempenho operacional. Isso é muito importante para nós avaliarmos um operador logístico. A velocidade do ciclo de pedido ou tempo de resposta. O que é um ciclo de pedido? É a partir do momento que eu faço o pedido e o meu fornecedor entrega esse pedido disponível para mim. Né? Então, esse ciclo do pedido, a partir do momento que eu faço o pedido, entra no processo de produção dele e ele me entrega o material aqui, é o que nós vamos chamar, então, de ciclo do pedido. Quando você telefona para um Disque Pizza ou pede pela internet, o teu ciclo de pedido começa a partir do momento que você faz a encomenda, até chegar na pizzaria, preparar, ficar pronto e vir o transporte até a sua casa. Esse ciclo, então, é que vem a ser o ciclo do pedido. Ele tem que ter consistência, ou seja, eu tenho que ter segurança, né? Porque se de repente a pizzaria não tem alguém para fazer entrega ou algum veículo para fazer entrega, eu posso ter problemas e aí eu deixo de ter consistência para isso. Né? Outra característica importante, flexibilidade. A capacidade de responder a situações incomuns, ou seja, aquela empresa que, se eu tiver alguma coisa fora dos padrões, como é que essa empresa vai me atender? Isso qual é o nível de flexibilidade? Uma coisa não muito rara, infelizmente, né? Você pode ter um caminhão que está fazendo uma entrega de um pedido de uma fábrica para outra e no meio do transporte esse caminhão tem um acidente, por exemplo, e há uma perda quase total daquilo que foi encomendado. Tecnicamente, todo mundo vai dizer, mas não tem problema, porque o seguro paga. Sim, só que aqueles materiais que ficaram ali na rodovia, eles são importantes e vão entrar numa linha de produção que já estava programada. Então, eu tenho que ter um acesso ao meu fornecedor para que ele refaça toda aquela encomenda e me entregue o mais breve possível para evitar que eu tenha tantos transtornos lá na ponta. Veja como é importante essa taxa de flexibilidade, né? E recuperação de falhas. O processo do plano de contingência nas falhas ao longo do processo de manufatura. Ou seja, será que o meu fornecedor, quando ele tem um problema lá no processo dele, e ele me avisa na hora que está acontecendo esse problema, para que eu possa tomar medidas corretivas, ou seja, inverter a minha linha de produção para não deixá-la parada até o momento que eu receba aquilo que estava programado para hoje, mas vai chegar amanhã, por exemplo. Né? E aí chegamos ao nosso pedido perfeito. O ideal do serviço logístico é realizar corretamente tudo desde a primeira vez. Ou seja, nós temos que imaginar que a prestação do serviço logístico é entregar o pedido completo, na quantidade correta, para a pessoa certa, no momento certo, tudo de acordo com o que foi encomendado ou programado por ele. E a plataforma de serviços básicos na área de logística. Serviços básicos e comprometimento, ou seja, evitar quantidades erradas e itens errados. O prestador de serviço tem que sempre estar atento que eu devo fazer tudo isso. E se não puder executar tudo de uma vez, avise o seu cliente para que ele possa tomar medidas corretivas. Atraso ou adiantamento da entrega, repare que em alguns casos, quando eu trabalho num gerenciamento pleno do meu estoque, talvez eu não tenha estante disponível para guardar materiais. Então, se alguém me adiantar uma entrega, não é bom, né? Porque eu vou ter problemas onde localizar isso. Documentação incorreta. Isso vai dar uma série de problemas, eventualmente um caminhão pode ficar retido numa rodovia porque a documentação não está certa. E o processamento de pagamento incorreto. Então, por vezes, não é feito o pagamento devido ao fornecedor ou ao cliente. Então, de uma forma, a gente sempre tem que imaginar como é que isso ocorre dentro do dia a dia.
Como é que nós vamos pensar agora numa ampliação dessa prestação de serviços na área de logística e vamos começar a contemplar um pouco no que vem a ser cadeia de suprimento, a integração entre várias empresas ao longo de um processo. Segundo Christopher, as necessidades dos clientes para gerar valor, identificar os segmentos ou serviços que os clientes atribuem valor, ou seja, eu vou me propor a oferecer serviços naquilo que o cliente está mais disposto a pagar e ele identifica que aquilo é mais importante. Definir uma proposta de valor dos requisitos, quer dizer, o que deve ter nos requisitos desses materiais para que eu possa oferecer isso ao meu cliente. Identificar os líderes de mercado. Por quê? Quem é o líder? Como é que ele se comporta? Então eu preciso fazer alguma coisa para me diferenciar em relação a ele. E criar uma estratégia da cadeia para suprir e cumprir tudo o que está planejado, ou seja, cuidar para que a minha cadeia de suprimentos esteja completamente alinhada. Não falhe para que nós sejamos mais competitivos e possamos obter melhor retorno e melhor desempenho. A adição de novos serviços não garante que serão identificados e valorizados pelos clientes. Ou seja, eu simplesmente colocar mais serviço disponível para o meu cliente não quer dizer que ele vai me valorizar mais, tá? Podendo gerar uma elevação de custos acima do programado inicialmente, por vezes sem retorno financeiro. Ou seja, não basta apenas eu criar serviços, eu tenho que criar serviços que o meu cliente entenda que sejam importantes, tá? E o que são os operadores logísticos? São organizações especializadas em oferecer partes ou um conjunto de serviços logísticos, entre eles transporte, armazenamento, distribuição fracionada e outras operações de forma geral. Segundo Miranda, o que é um operador logístico? É uma empresa especializada em movimentar, armazenar, transportar, processar pedidos e controlar estoques, entre outras coisas. Ou seja, ela pode substituir toda a área de logística de uma empresa. Fornece seus serviços com profissionais treinados, o serviço pode ser do próprio operador logístico, que é a OL, ou nas dependências do próprio cliente. Tudo depende do que for firmado ou contratado. Ou seja, é uma empresa que presta serviços para o cliente do jeito que ele quer que sejam feitos, na qualidade que ele quer que sejam feitos. E quais são os motivos que levam alguém a fazer essa terceirização ou contratação de um operador logístico? Segundo Brengen, Bemer e Lindstock, primeiro, redução do custo. Eu vou ter um preço mais baixo. Segundo, core competence, aquela pessoa que vai prestar serviço para mim, qual é a vantagem que ela me traz? Ela é especializada naquilo. Então, ela me traz um grande benefício pelo fato da especialidade daquela pessoa, daquela empresa, ser essa, não a minha. E, por outro lado, eu posso pegar recursos da minha organização que eu ia investir em transporte, por exemplo, comprar caminhões, posso aplicar em outras áreas para que eu me torne mais competitivo naquilo que é a minha principal competência. Controle. O operador logístico tem uma capacidade de controle muito maior do que a minha empresa, porque ele é especializado, ele manja daquilo. E a questão da flexibilidade. O que é isso? O operador tem muito mais flexibilidade que a minha empresa, porque quando eu contrato, por exemplo, um motorista de caminhão, eu não consigo colocar na minha linha de produção. Agora, se eu contratei para transporte a necessidade de 80 caminhões hoje, mas amanhã eu vou precisar de 20, eu não tenho nenhum problema em aumentar ou diminuir o tamanho da frota para atender às minhas necessidades. Esse é um problema do meu operador logístico e não o meu problema. Ou seja, ele foi contratado para solucionar os meus problemas e me ajudar e contribuir para que a minha empresa tenha melhores resultados. Aí vem uma questão importante. A primarização é a decisão de retornar os serviços terceirizados para a própria empresa, quando uma ou mais lógicas deixam de ser relevantes. Ou seja, quando eu tenho algumas coisas que deixam de ser importantes ou não estão contribuindo positivamente, eu posso reverter o processo de terceirização. Por isso que o nome primarização, Terceirizar é passar para um terceiro. Primarizar é voltar para mim, ou seja, é o caminho inverso da terceirização. E como é que se organizam os operadores logísticos de forma geral? Existe um processo progressivo dos operadores logísticos. Originalmente, ao longo do tempo, os operadores logísticos atuavam basicamente com uma ou no máximo duas operações, que era o caso daquilo que nós vamos chamar de operadores logísticos ou party logistics, por isso o termo PL, que eles fazem investimentos em equipamentos, tecnologia, que favoreceu a terceirização de toda ou parte da logística. Os operadores logísticos que atuam com seus próprios equipamentos nas suas instalações ou nas instalações do cliente. E, segundo Liu e outros, ele começa a definir uma classificação
dos operadores logísticos. Por isso que nós vamos ver aquela sequência do PL, Party Logísticos, né? Então, nós temos o operador logístico de primeiro nível, ou First Party Logísticos, que ele trabalha basicamente com um único produto logístico, uma transportadora, né? Eu presto serviços de transporte. Daqui, do jeito que você quiser, da forma que você quiser, mas o meu negócio é só transportar. Então, esse é um operador logístico de primeiro nível, ou um PL. O Second Party Logísticos, que é o 2PL, ele presta mais de um serviço logístico. Normalmente acaba sendo transporte e armazenagem, quer dizer, ele faz duas operações naquelas e consegue ter um desempenho, ofertar um serviço maior. Ou seja, eu tenho o produto acabado, ele já vem, retira da minha empresa, põe no depósito dele e do depósito dele já transporta para os clientes de forma geral. O operador logístico de terceiro nível é aquele que assume as atividades de transporte, armazenamento, distribuição e integra tudo isso. Ou seja, ele assume quase uma série de atividades, né, de forma terceirizada das operações logísticas da empresa. Então, um operador de terceiro nível, ou 3PL, é aquele que consegue oferecer para você uma grande gama de serviços e é um dos tipos de operadores que mais crescem no mercado atualmente. Mas existe uma quarta categoria, né, o 4PL, ou seja, ele gerencia. Veja, esse quarto PL, ele não executa, mas ele gerencia. É como se você contratasse alguém para coordenar tudo aquilo que você contratou. Portanto, ele gerencia a operação logística, os relacionamentos com os fornecedores, não executa nada, mas ele tem alta tecnologia e grande capacidade para coordenar tudo. Ou seja, ele tem um time pronto, software pronto, hardware pronto e tem todos os recursos necessários para fazer teu sistema logístico funcionar a pleno vapor. E mais recentemente começou a surgir, né, uma nova visão desse processo, que é o 5PL. Mas só complementando, o 4PL, como ele faz toda essa coordenação, ele também pode ser conhecido por quarteirização. O que é o quarteirização? Ele é um quarto que coordena os terceiros. Só se você ouvir esse termo, só para você ter ciência do que isso significa. E o Fifth Party Logistics, o que significa? Ele gerencia e executa tudo. É um tipo de organização que começou a surgir recentemente, nos últimos 5 ou 10 anos, principalmente por causa do e-commerce. Ou seja, são empresas que fazem todas as operações necessárias na área de logística para as empresas que vendem pela internet. Então, eles fazem desde o gerenciamento de depósitos, fazem compra, fazem relacionamento com os fornecedores, organizam todos os processos, transporte, etc., e também fazem o planejamento e gerenciamento desse modelo. Então, são empresas que chegaram num altíssimo estágio, né, acima da quarteirização. Elas fazem toda a operação, planejam, controlam e executam todas essas tarefas. Bom, quando nós começamos a falar um pouco em rede de empresas, né, a gente começa a pensar no que o Martel e Vieira falaram. O contrato de prestação de serviços define a natureza desses serviços, seguros, responsabilidades das partes e dos recursos utilizados pelo 3PL para executar essas tarefas, o custo dos serviços e a forma de pagamento e partilha dos ganhos. Repare, quando o operador logístico consegue trazer vantagens para você, é comum nos contratos ter alguma definição de retorno dessas vantagens. Quais sejam? De repente ele recebe um bônus, porque ele conseguiu uma eficiência maior, ele conseguiu uma redução de custo tão substancial que você consegue devolver para ele um pouco desse ganho, né? Que são a partilha dos ganhos. Os mecanismos de partilha dos riscos, isso também é importante. Quando acontecem acidentes ou coisas que o valham, como é que esses riscos vão ser compartilhados? De quem é a responsabilidade, né? Os critérios de desempenho, os mecanismos de troca de dados entre as empresas e a forma de resolução de conflitos e condições de conclusão e entendimento. Então, é muito importante que a gente verifique isso, analise isso, em todos os detalhes que foram lembrados ali pelo Martel e Vieira, nesse nível de relacionamento entre empresas que fazem parte de uma rede de negócio. Neste quadro aqui, nós podemos ver a evolução dos processos, né? Ou seja, numa primarização ou quando a empresa ainda não terceirizou nada, aquele que está mais na base do processo. Aí nós vamos ter o primeiro PL, que é quando presta só um serviço logístico, o segundo PL, quando ele oferece mais de um serviço, no caso 2,
O terceiro, um portfólio de serviços, né, que pode ser de propriedade dele e as operações, um ou outro, ou os dois. O quarto PL é uma coordenação da cadeia de suprimentos, ou seja, é a gestão da contratação dos operadores. E o quinto PL é aquele que planeja e executa tudo que está sendo realizado, né? Fazendo assim um breve resumo de tudo que a gente consegue ver nessa tabela. Muito bem, e das diferentes atividades do operador logístico, vamos falar sobre algumas. Por exemplo, controle de estoque, né? Ou seja, ele determina com cada cliente a política a seguir dessa gestão de estoque, né? Então, por exemplo, quando eu tenho materiais que vêm de locais muito distantes, né? Por exemplo, da China ou da Índia, eu preciso trabalhar com uma visão de estoque de segurança. Isso é negociado entre o operador logístico e a própria empresa. Então, esse é um detalhe que a gente deve observar. No caso da armazenagem, compreende a prestação de serviços de estocagem. Como é que isso vai ser armazenado? Que tipo de materiais? O nível de segurança, né? O nível de acesso a esses produtos, etc. Gerenciamento de transportes. Coordena e integra os recursos necessários para contratar, monitorar, orientar transportadores quanto à movimentação das cargas necessárias. Ou seja, eu tenho um operador logístico que pode contratar serviços, por exemplo, de outras transportadoras. Gestão de materiais. Compreende todo o processo de recepção dos pedidos internos, planificação, pedido de cotações, negociações e acompanhamento dos pedidos, rastreamento dos pedidos, porque isso é importante. Eu monitorar se o pedido já saiu do meu fornecedor, está a caminho ou não, se já chegou ou não, né? A recepção dos materiais, conferência quantitativa, se veio a quantidade exata, e documental, entre outros. Ou seja, esse operador logístico faz uma série de serviços que me poupa energia, tempo e pessoas para fazer aquilo que o meu negócio principal faz e deve fazer. Gestão de informações. Organizações estruturadas com sistemas de informação por meio de redes de comunicação e processamento de dados, né? Orientação e assessoria. Organizações especializadas, principalmente no caso do Brasil. Ou seja, como nós temos uma legislação muito tumultuada, por vezes, né, porque tem uma legislação de ICMS de um estado em relação a outro, é muito importante que toda a movimentação de carga esteja dentro das normas legais, né? E para você cumprir essas normas legais, é fundamental que você cumpra essas tarefas. Esses assessores e consultores, eles conseguem harmonizar isso para evitar que você tenha problemas e até obtenha o melhor desempenho possível a partir daquelas orientações e indicações. Integração com as unidades industriais é a capacidade de estabelecer processos que garantam o abastecimento das unidades envolvidas no tempo e na forma que foi planejada e pensada, né? Distribuição é todas as ações necessárias para garantir que os materiais saiam, os produtos acabados, os produtos finais da empresa, saiam e cheguem ao destino final. Ou seja, preparação dos pedidos, embalagem, montagem das cargas, roteirização, controle das entregas e outras atividades que integram o processo. A roteirização é fazer o roteiro para obter o melhor desempenho na entrega, né? Isso é extremamente importante, dá grandes vantagens competitivas. Então, um operador logístico, conforme nós podemos observar nesse quadro, ele executa uma infinidade de tarefas, aquelas que o próprio cliente vier a solicitar ou vier a pedir. Lembrando aquele conceito inicial, né, do nosso encontro de hoje, dos fundamentos do que vem a ser um serviço. E concluindo a nossa aula de hoje, o que nós vimos? O conceito de serviços, as estruturas de não propriedade, né, quer dizer, eu posso usar equipamentos, prédios, etc., de terceiros, sem precisar imobilizar capital. Os serviços logísticos, como é que são compostos, qual é a estrutura e qual é o papel do operador logístico nesse processo, como é que eles evoluíram ao longo do tempo e quais são as diferentes categorias, né, desde a primarização, o primeiro PL, segundo PL, terceiro PL, quarto e quinto PL. Lembrando que o quarto é a quarteirização, ele só gerencia. O terceiro é aquele que presta a maior quantidade de serviços possíveis. E o quinto planeja, controla e executa tudo, principalmente para a área de e-commerce. E as atividades dos operadores logísticos, uma a uma, o que eles podem fazer, quais são os recursos que eles dispõem, enfim, todas as atividades que eles podem realizar e auxiliar e contribuir para que seus clientes obtenham melhor desempenho e melhor capacidade competitiva. Bons estudos!